Olá, terceirão! Vamos dar início a mais uma aula do curso técnico de Agroindústria. Sou professora Mazé Carvalho e hoje a gente vai falar sobre a disciplina de Gestão da Qualidade de Alimentos. O assunto abordado hoje são os procedimentos operacionais padronizados, mais conhecido como POPs. Esse material ele foi dividido em 3 partes, porque senão as aulas iriam ficar longas demais. Então achei por melhor usar essa metodologia. O que veio a ser um POP, né? Um procedimento operacional padronizado ou padrão. E, segundo a RDC, Resolução da Diretoria Colegiada 275, diz que é um procedimento escrito de forma objetiva, então ele é muito direto, que estabelece instruções sequenciais para realizações de operações rotineiras, ou seja, ele vai dar o passo a passo de qualquer operação realizada. Pode ser uma lavagem do banheiro, pode ser uma utilização de um equipamento, pode ser uma higienização de uma bancada. Qualquer procedimento que venha a ter uma rotina diária dentro de uma empresa de alimentos precisa de um POP, tá certo? Esse documento, ele normalmente, ele necessita ter todo o procedimento que ocorre dentro onde ele estiver sendo aplicado, a frequência com que vai acontecer essa rotina, quem é o responsável por isso e dentre outras informações. Há necessidade extrema de capacitação de funcionários. Então, é necessário que a empresa tenha um programa de capacitação para novos funcionários e para estar sempre reciclando o conhecimento dos funcionários. O objetivo principal do POP, né, é estabelecer procedimentos padronizados para garantir condições higiênicas e sanitárias necessárias ao processamento e industrialização de alimentos, complementando as BPFs. Lembrem, a gente viu nas últimas aulas sobre manual de BPF que um dos últimos tópicos são os procedimentos operacionais padrões, exatamente os POPs. Então, os POPs, depois de pronto, eles devem estar embutido, incluído dentro do manual de boas práticas de fabricação. Quais são os requisitos necessários para a elaboração de um POP? São exatamente 8 requisitos, tudo bem? O primeiro POP ele fala sobre a higienização das instalações, equipamentos e utensílios. E a gente vê um outro POP, já o POP 3, também falando sobre higienização, só que aí já se trata da higienização e saúde dos manipuladores. Existe um POP também para o controle da potabilidade da água, um de manejo de resíduos e um que é necessário fazer todo o registro da manutenção preventiva e calibração de equipamentos. Há um POP dedicado exclusivamente a controles integrados de vetores e pragas, certo? Mais um da seleção das matérias-primas, ingrediente e embalagem. E o último POP se refere ao programa de recolhimento de alimentos, que a gente costumeiramente chama de recall. Vamos falar detalhes sobre esses POPs. No primeiro momento a gente vai falar do POP número 1, que é com relação à higiene de edificações e instalações. Nós vamos falar alguns critérios, não são os únicos, é um documento detalhado, é um documento que leva tempo para ser elaborado, então nós vamos comentar algumas especificidades de cada requisito. O POP 1, que está relacionado a edificações e instalações, ele diz que os estabelecimentos devem se situar em zonas isentas de odores indesejáveis. O que é isso? Você não pode construir a sua indústria, a sua fábrica de alimentos próximo a um local onde haja um esgoto aberto. Não pode construir perto de, por exemplo,
próximo de uma indústria de fábrica de sabão, porque os odores exalados, né, dessa indústria irão interferir na qualidade do seu produto. Então é impossível, não pode isso. Tem que ser em locais em que não haja possibilidade de inundações. Então tudo isso deve ser levado em consideração. As vias dentro dessa empresa, ou seja, as vias de transportes, tanto terrestre como transportes cargueiros, né, de grandes cargas, elas devem ser superfícies duras, então não pode ser de terra batida, não pode ser de pissarra, tem que ser calçamentada, tem que ter pavimentação, certo? Tem que inclusive ter sinalizações adequada para o trânsito de pessoa, para o trânsito de equipamentos, para o trânsito de empilhadeiras. Tudo isso no POP 1 deve ser levado em consideração, né? Para aprovação das plantas, os edifícios e instalações devem ter construções sólidas e sanitariamente adequadas. Então, as instalações de banheiro, as instalações hidráulicas, instalações elétricas, tudo deve estar dentro do padrão sanitário. Os materiais que devem ser utilizados na construção e na manutenção não devem transmitir nenhuma substância indesejável. Então não pode ter, por exemplo, material de construção tóxico. Por exemplo, o amianto, não pode ter telhas de amianto, porque nós sabemos que o amianto tem substâncias cancerígenas e assim sucessivamente. Os edifícios e instalações devem impedir a entrada e o alojamento de insetos, roedores e pragas. Então essas edificações devem estar estruturadas para que essas pragas não possam ter acesso a esse ambiente. Inclusive fumaça, pó, vapor, tudo isso deve ser levado em consideração. O layout operacional é o quê? É o melhor posicionamento obtido das dependências. Então, no seu POP deve estar definido como é a estrutura do seu processo produtivo, para que tenha uma melhor condição de higienização desses equipamentos, do trânsito da produção desse alimento. Tudo isso deve ser levado em consideração. Outro fato que deve ser levado em consideração são com relação a algumas estruturas interiores e conexões, por exemplo, a superfície, cor de paredes e pisos. Isso são padronizados, normalmente o piso é de cimento industrial. As cores das paredes normalmente devem ser claras, para ter a possibilidade de visibilidade de sujidades, né? Devem ser de tintas atóxicas, que não transmitam nenhuma toxicidade. Os ralos eles devem ter os seus cantos arredondados, numa profundidade de aproximadamente 25 centímetros. Então são regras que devem constar no POP, e isso deve ser rotina. A higienização desses ralos, a higienização do teto, que deve ser de material liso, tem que ser lavável, não pode ser impermeável. Então são detalhes que devem estar todos descritos no POP, né? Sobre os equipamentos, a natureza da superfície a ser higienizada precisa ser conhecida, para que eu possa saber qual o método de higienização aplicar, qual o sanitizante, qual o tipo de detergente. Todas essas situações, a temperatura com que esse equipamento suporta, tudo isso precisa ser levado em consideração. E aí a gente recorda as nossas etapas de higienização faladas lá na parte de higienização de alimentos, né? Que a gente tem pelo menos 2 etapas necessárias, que é a etapa de lavagem e sanitização, mas ela pode se estender até 6 etapas, como nós estamos vendo aí, que no começo, que ela começa com a remoção de resíduos, que é tirar as grandes sujidades, as macro sujidades, né, do equipamento ou do utensílio. Depois passa por uma pré-lavagem, que é uma remoção dessa sujidade que estava maior. Depois a gente começa o processo
propriamente dito de lavagem, que é com o uso de um detergente correto, soluções detergentes com auxílio de algum abrasivo ou não. Depois a gente tem o enxágue desse detergente, no caso. Por último, o processo de sanitização e, caso haja necessário, há um novo enxágue para retirar o excesso de sanitizante. Então, essas etapas devem ser realizadas quando se for fazer, por exemplo, higienização de equipamentos e utensílios, né? Os locais para limpeza de equipamentos e utensílios, eles, quando forem fazer essa higienização, um fator importante é disponibilidade de água potável e na temperatura indicada para fazer essa higienização, podendo ser de vapor, podendo ser de água morna, água fria. Os locais e equipamentos de limpeza devidamente separados nas áreas de estocagem, processamentos e estocagem dos alimentos. Que é isso? Onde for alimento, um local de estocagem de alimentos. Produtos de limpeza separados desse local, para que não possa haver contaminação cruzada. A qualidade do ar e a ventilação também são levadas em consideração no primeiro POP, né? Para evitar a circulação de ar das áreas contaminadas para as áreas menos contaminadas. Isso é muito possível. Inclusive, a situação também onde a gente tem áreas molhadas e áreas enxutas dentro de uma empresa de alimentos. Essas áreas devem ser levadas em consideração. Deve evitar a formação de aerosóis e gotículas de condensação. É muito comum um equipamento de vapor eliminar esse vapor e esse vapor, ao tocar o teto, ele vai condensar e vai se transformar em gotícula. Normalmente essa gotícula, essa água vai estar contaminada, pode ocorrer contaminação desse alimento. O controle de odores também deve ser levado em consideração. Se nós observarmos, são muitos os detalhamentos de um POP. Então, é um documento descrito com muita precisão. A iluminação deve ser levada em consideração. Se há iluminação natural, se é iluminação artificial, quais os tipos de lâmpadas utilizadas, protetores para essas lâmpadas para evitar estilhaçamento, não é isso? Então, isso deve ser descrito. Qual a rotina de limpeza dessas lâmpadas, desses locais de iluminação? Tudo isso precisa ser descrito no POP. Com relação aos equipamentos, eles devem ser equipamentos fáceis de desmontar para facilitar a sua higienização, a sua limpeza, né? Devem possuir programa de manutenção preventiva e esse programa já é colocado lá no POP da manutenção preventiva e calibração de equipamentos, não é isso? E isso pode ser, por exemplo, você comprou um equipamento e nesse equipamento veio uma documentação dizendo o processo de manutenção preventiva e manutenção corretiva, você pode agregar esse documento ao seu POP. No POP você pode agregar documentos anexos. O POP 2, ele já fala de um outro assunto, que é o controle da potabilidade de água, né? Essa água utilizada no processo de alimento, irredutivelmente tem que ser água potável, tá? Se você utiliza água de uma concessionária, a gente parte do princípio de aquela água está dentro dos padrões de potabilidade exigidos. Se você faz o uso de acondicionamento dessa água, você deve ter um controle de estocagem dessa água, um controle de como distribui essa água toda dentro da sua empresa. Existem padrões oficiais de potabilidade que devem ser seguidos, né? Há necessidades de análises semestrais, análises anuais com relação à potabilidade da água, tá certo? Então esse POP ele deve contemplar com relação à potabilidade da água os locais de coletas das amostras, a frequência com que você faz essa coleta das amostras, as determinações analíticas, ou seja, quais as análises que você faz nessa amostra, pode ser pH,
acidez, a dureza da água, tá certo? Quem é a pessoa responsável? Qual o método, como são feitas essas análises, tá certo? Isso tudo deve ser, deve ser registrado no POP. Desculpa. Há necessidade também, nesse POP, do controle da potabilidade da água, a verificação de potabilidade de cisternas, tá certo? De caixas d'água. Quem faz isso? Há uma pessoa responsável no laboratório. Normalmente, para potabilidade, para análise físico-química, a gente faz a análise semestralmente dessa água. Caso a empresa tenha um laboratório de controle de qualidade, pode ser numa frequência maior. Caso a empresa não tenha esse laboratório do setor de controle de qualidade, com certeza deve terceirizar esse serviço, né? A água, irredutivelmente, tem que ser potável. E o que é essa água potável? Água para consumo humano cujos parâmetros microbiológicos, físicos, químicos, radioativos estejam dentro do padrão da potabilidade, ok? Então, normalmente, há uma verificação da potabilidade desta água. Sempre é necessário. Com relação a essa ilustração, eu estou perguntando aí, né? Esse procedimento é confiável aqui no nosso município? Normalmente nós não temos o hábito de beber água da torneira, mas era para termos, porque a gente parte do princípio de que essa água está dentro dos padrões de potabilidade, tá certo? Se você pegar a sua continha que chega da concedente, da empresa que oferece essa água a você, lá tem todos os parâmetros, tem todas as análises que foram feitas nessa água. Agora, se é confiável ou não, aí é outra história, tá certo? Então, existem especificações microbiológicas para a água. Pode ter Escherichia coli? Não, não pode apresentar. Então, a cada 100 ml de água, não pode ter nada de Escherichia coli. Nenhum coliformes termotolerantes. Não pode ter coliformes totais. Não pode ter nenhum tipo de micro-organismo contaminante. É muito importante, inclusive, estar sempre com essas análises microbiológicas em dias, tudo bem? Então, normalmente, essas análises podem ser feitas também em locais de grande suprimentos de água. Inclusive, esses locais têm que ser locais que devem ter uma segurança redobrada devido à possibilidade de contaminação dessa água. Isso é possível, tá certo? Então, sobre os POPs, né, os procedimentos operacionais padronizados, a gente vai parar por aqui. A gente falou só sobre 2 POPs, que foi o da higienização de equipamentos, utensílios e instalações, e a gente falou sobre o POP 2, que é a da potabilidade da água. Nas próximas aulas a gente dá prosseguimento. Ficamos hoje por aqui, obrigadíssima pela atenção e até uma outra oportunidade. Tchauzinho!